Hipnose, eletrochoque, uso verbal e sexual, drogas alucinógenas, manipulação psicológica, lavagem cerebral, tortura, privação sensorial. Parecem elementos de algum filme de espionagem, de tão absurdos e apavorantes que são. Mas tudo isso é real e faz parte de um programa da CIA junto com o governo dos Estados Unidos da América, o MKUltra. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado, entretanto, com o MKUltra, outras guerras silenciosas se iniciavam, envolvendo seres humanos como cobaias, experimentos e armas químicas de destruição em massa, mesmo que de forma indireta. Ainda assim, esse programa permanece como um dos episódios mais sombrios da história das atividades secretas do governo dos Estados Unidos, e falaremos mais sobre ele daqui a pouco, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e eu admito que eu odeio a palavra MKUltra porque parece Mortal Kombat. Eu vou admitir isso pra vocês. Eu fico com isso na cabeça. Caraca, é verdade. Para me ajudar, temos aquele nosso queridíssimo Rafael Jacaona. Só pra você saber, os Estados Unidos é inocente. A culpa foi dos comunistas que foram lá mexer com os pobres americanos e que só se defenderam. Fizeram mais de 140 experimentos na maldade. Pô, aí vai, né? Mas eles não tiveram culpa. Eles só queriam se defender do comunismo. Comunismo é foda. Temos aqui também Lucas Balaminuti. Hipnose, eletrochoque, abuso verbal e sexual, drogas alucinosas, manipulação psicológica, lavagem cerebral, tortura, privação sensorial. Faculdade. Escreveu minha faculdade. É isso aí. Eu pensei que era a abertura do Fringe. É bom, Lucas, estar repetindo isso, porque a tag do YouTube vai adorar, o algoritmo do YouTube vai adorar essas palavras sendo ditas durante o episódio inteiro. Demonetizado do primeiro segundo ao último. Do primeiro segundo do podcast. Obrigado, Jay, por escrever essa frase maravilhosa. Temos aqui também nossa queridíssima Ira Croft. Olá, gente, tudo bem? Bem, falando dos Estados Unidos, né, conspiração, drogas, violência, tá aí, né? Not surprise, mas realmente é um tema que a gente já tinha gravado e da outra vez que a gente gravou, eu saí da gravação mal, muito mal, e se vamos rever isso, é nível Handmaid's Tale, gente, é tortura, assim, de passar mal, então você que pode passar mal com isso, se prepara, hein? E galera, vamos falar um pouquinho aqui de MKUltra. Para você que não sabe, tá dando mole, MKUltra é um programa secreto dos Estados Unidos que foi implantado ali mais ou menos na década de 60, 70 e que, vou dizer, terra da liberdade, né? Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu tenho um recadinho bem rápido para dar para você, que é o seguinte. Eu queria agradecer a você que acompanhou a nossa live mega especial Freak Day que aconteceu no último sábado. Caso você tenha perdido, foram 8 horas de conteúdo que estarão lá no YouTube para todo o sempre. Para você dar um confere. Gravamos Aconteceu Comigo, gravamos Mundo Freak Confidencial. Tivemos vários papos incríveis com convidados especiais, foi algo muito legal. E aproveitando, nós lançamos lá a nossa nova campanha de financiamento coletivo, ainda no Apoia-se. Lembrando, apoia.se/confidencial. Para você que gosta do podcast, quer trabalhar para a manutenção dele, fizemos uma verdadeira revolução nos nossos apoios. Temos várias metas incríveis, desde pautas secretas, novos programas e coisas legais, que eu vou recomendar você entrar ali na nossa página e dar uma olhada. E é claro que recompensas muito legais. Para começo de conversa, a gente tem várias modalidades de apoio agora que você pode apoiar. Você tem o velho R$10 que você já ganha o nosso obrigado. E galera, já ajuda pra caramba. E é por isso que, inclusive,
temos aí a iniciativa dos 3%. O que é a iniciativa dos 3%? É o seguinte, fizemos um cálculo e descobrimos se apenas 3% do nosso público apoiar, eu não tô falando de apoiar com R$1.000, com R$100, não. Se 3% do nosso público, apenas 3% do nosso público, de vocês que nos assistem, 3% de vocês nos apoiarem com um mínimo de R$10, a gente já consegue não apenas trabalhar na manutenção do podcast, como também oferecer muita e muita coisa legal e expandir cada vez mais o projeto. Então, caso você se sinta com seu coração tocado, você quer fazer parte desses 3%, não vai ser impune. Porque além dos R$10, obrigado, temos aí outras categorias. Temos categorias aí para você que quer ter o seu nome aparecendo nos créditos do programa, como, por exemplo, ser falado aqui em voz alta no final dos créditos, ou com o nome no post. Temos também a nova recompensa com o grupo de apoiadores. Isso mesmo, você vai ter direito a um grupo exclusivo, onde colocaremos ali notícias, bastidores e, é claro, fazer um grupo de discussão entre ouvintes com os temas relacionados ao programa. Estamos, inclusive, montando nesse exato momento. Ele deve entrar no ar agora nas próximas semanas e vai ser muito, muito, muito legal. Caso você queira chegar na recompensa que garante direito a esse grupo, é só você colocar a recompensa anterior e tudo acima que vai estar de 25 para cima, você já ganha acesso a isso. Voltaremos com as gravações presenciais e todo o resto. Recomendo muito você entrar agora no apoia.se/confidencial e avaliar se você vai ser um do exército dos 3% aqui. Nossos 300 de Esparta. 300 de Esparta é meio esquisito, né? Tá bom. Os 300 de Atenas, não sei como é que vocês querem ser chamados. Eu chamo de 3%, igual aquela série lá, mas não, por favor, não nos processem, não tem nada a ver com a série. Mas se você quiser fazer parte dos 3%, comece a nos apoiar. Se a gente atingir essa marca, que dá mais ou menos ali umas 1.500 pessoas, apenas 1.500 pessoas, de todo o mundaréu de gente que escuta a gente já vai vencer demais e vamos conseguir projetar ainda mais o nosso alcance, ainda mais o conteúdo que a gente já profissionaliza para vocês. Enfim, é isso. O recadinho vai ser só esse. É apenas um apelo para você conhecer a nossa nova campanha de financiamento coletivo. E agora, deixa eu pegar essa caixa d'água. Eu vou colocar um negocinho nela. Vamos ver se a gente não alcança esses 3%. Brincadeira, referência aí ao nosso queridíssimo tema de MK Ultra. Tema horripilante, né? Pelo amor de Deus. E é isso. Bora voltar para esse papo aqui que ficou maravilhoso. Vamos lá, gente. Quando a gente tá falando sobre os Estados Unidos, a gente tá falando sobre o quê? Sobre muita coisa. Assim como qualquer governo, é uma coisa muito ampla, né? E a CIA é aquela instituição que todo mundo fica meio que com o cu na mão, né? Porque, em teoria, eles podem fazer um monte de coisa que, em teoria, né? O pagador de imposto americano, né? O eleitor médio, até políticos e presidentes, muitas vezes, ficam de fora do que está acontecendo por dentro do seu território, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Lucas, porque a gente que não convive com essa ideia, esse ideário, a gente tem muito essas coisas do filme, do filme de espionagem, né? Os Estados Unidos têm historicamente, né? O americano, ele tem historicamente essa desconfiança das autoridades, né? Você não desconfia da ABIN? Um beijo aí pra galera da ABIN que escuta a gente. Eu não desconfio não, tô tranquilo. Eu acho que a ABIN é tão incrível. Cuidado, Rafael, cuidado, Rafael, cuidado. Não, Cuidado. Isso aqui é um elogio. Ela é tão... Tem gente que fica desmerecendo, mas ela é tão incrível que a gente quase não sabe nada sobre ela. Esse que é o lance da questão. É tão secreta que pouco barulho e pouca atenção chama. Isso aí que me deixa com uma pouca mais atrás da orelha. As 6 pessoas que trabalham na ABIN tão putas com você agora, todas elas. Mas eu estou elogiando, pelo amor de Deus. Não, o Rafa começou expulsando os comunistas, né? Agora ele não é mais comunista, né? Agora tá expulsando o pessoal da ABIN aqui, os ouvintes da ABIN também. O que eu queria te perguntar, Lucas, era como é que funciona pra galera que mora nos Estados Unidos, qual é a percepção que a galera tem da CIA? Porque pra gente é essa coisa meio malvadona, né? Ou no mínimo uma coisa meio que você desconfia bastante, porque é o que a gente pega aqui da questão cultural, né? Esse Psyops, desse filme maluco aí. Como é que é pra vocês, assim? A CIA, ela é como se ela fosse um fantasma mesmo. Mas não no sentido da KGB, que fica todo mundo com medo da CIA. É que você não vê como ela impacta no seu dia a dia. Você tem a polícia, você tem o FBI, que é a polícia em nível nacional, e você não vê o que a CIA faz que atrapalha no seu dia a dia, ou que avança o seu dia a dia. Não tem impacto disso. Você só vai ter notícia das coisas da CIA quando tem alguma notícia muito grande que
envolve o país inteiro como nação. Então, como agência de inteligência, ela fica uma coisa muito mitológica, né? Porque em que tipo de inteligência ela provém? Como que ela obtém essa inteligência? O que a CIA faz de verdade? Vai lembrar que a CIA é um super departamento, ela não é um pequeno órgão do governo. Ela é gigante. O budget dela, né, o orçamento dela é tão gigante quanto. E a gente fica nessa dúvida eterna de o que faz a CIA, quais são as funções da CIA. E a resposta é que ela faz de tudo. Desde monitoramento de tempestades e furacões, ela ajuda a conectar diferentes agências do governo e fazer relatórios sobre isso, até entender o porquê que tá tendo tráfico muito grande de armas ilegais em Chicago, por exemplo. Ô, Lucas, a CIA funciona tipo um hub em certo nível, isso ela conecta agências que não são totalmente ligadas entre o governo, que você disse, é isso? Isso, ela tem departamentos Nossa de inteligência e informação entre elas que servem como hub de informação mesmo. É um grande gerador e disseminador de informação. O que fez a CIA ser tão mitológica é o passado muito obscuro dela, especialmente por causa de projetos como o MKUltra. Porque a CIA ela é fundada pelo Truman, né, com a Lei de Segurança Nacional no final da Segunda Guerra Mundial, como uma forma de... Já existia agência de inteligência nos Estados Unidos, mas era inteligência muito militar, inteligência voltada à guerra. Essa é a ideia é transformar inteligências não só militares como civis. Inteligências que dizem sobre a soberania da nação, sobre a segurança nacional, mas especialmente olhando para dentro da sua própria nação, né? Você agora tem blocos muito específicos de ideologia atravessando o mundo, né? E os Estados Unidos estão preocupados com a ideologia do seu próprio país. Então o Truman forma a CIA como essa maneira de não ser só sobre informações militares ou informações sobre atos de guerra específicos daquele momento, mas um órgão de segurança que vai tomar conta do país como um todo e é o país olhando para si mesmo também. Então não é só informações sobre bases do Irã, é informação sobre os malucos aqui fazendo tráfico de arma em Chicago. Inclusive, pegaram aqui no centro de Chicago um grupo de 5 pessoas, era uma operação muito pequena, fazendo metanfetamina no centro de Chicago, em um prédio no meio do centro, né? Porque deu incêndio no laboratório deles, onde eles estavam fabricando metanfetamina, e a CIA tomou um tiro no pé por causa disso, porque foi descoberto, né, esse lugar, e a CIA estava investigando eles para tráfico de droga faz um bom tempo já, então a CIA estava esperando conseguir conectar eles com o fluxo de tráfico internacional. E esse projeto deles caiu por terra, né? E era um projeto em combinação com o FBI, com agências internacionais. Então, tipo, a CIA meio que fica ali no meio da galera, né? Conectando todo mundo. Mas, antigamente, como tudo tinha esse quesito pós-guerra de secreto, né? De você não querer que as suas informações, a sua inteligência caia na mão dos inimigos, a CIA ela foi se tornando muito grande, muito rápido, e ela era o primeiro órgão do governo, teoricamente não militar, ele é um órgão civil, que tinha orçamento secreto. Então você não tinha como saber para onde ia o orçamento, por causa que era sempre questão de segurança nacional. Tomando vantagem desse orçamento ser secreto, né? Os caras que eram cabeça da CIA, especialmente o Helms, eles vão transformar a CIA nesse ser mitológico que a gente vê em filmes, com espionagem de político, espionagem de diferentes companhias americanas, e aqui um lado até mais obscuro da CIA, que é o de fazer experimentos secretos na própria população americana e em populações de outros países também. E essas atividades suspeitas, igual você falou, né, que meio que parece um fantasma, mas essas atividades suspeitas, isso ainda acontece? Vaza alguma coisa na mídia? Alguém fala alguma coisa sobre isso? Ou é só sobre antigamente? Ainda vaza até hoje, a diferença é que ninguém mais liga, né? Mas em 2021 vazou um projeto de espionagem da CIA chamado Rubicon, que eles eram donos, a CIA era um dono secreto de uma fábrica de aparelhos de criptografia e de comunicação criptografada, que vendia esses equipamentos para consulados e agências de inteligência internacionais aliadas dos Estados Unidos, e a CIA era dona dessa empresa, e ninguém sabia disso. Ela tinha investimentos através de outras empresas de fachada, e usava um CEO que também era um testa de ferro da CIA, que ele era um agente da CIA, servindo como CEO da empresa. E a ideia dessa empresa é que você vendia esses equipamentos de criptografia para outras agências internacionais aliadas aos Estados Unidos, para que a CIA pudesse espiar os
aliados. Então, teve um monte de situação de ataque terrorista, teve situação de... Invasão, reféns, que a CIA sabia desde os anos 90, isso começou mais ou menos lá no começo dos anos 90, até os anos 2020, a CIA sabendo de um monte de coisa acontecendo nos outros países e não avisando os países que essas coisas iam acontecer, para que eles não soubessem que a CIA estava de olho nos aliados também. Olha que interessante, gente. Para vocês que não se deram conta, existia uma empresa que vendia equipamento para criptografia, ou seja, algo que permite você mandar mensagens de maneira que você não consegue quebrar o código, de que você consegue que pessoas que, caso captem aquela mensagem, não consigam entender. Secretamente, quem era dono dessa empresa era a CIA. Ou seja, os aliados dos Estados Unidos que compravam esses equipamentos estavam sendo espionados pelos próprios aliados dos Estados Unidos, né? Por isso que às vezes parece bobeira, mas toda vez que tem essas discussões que são levantadas, por exemplo, de WhatsApp, Telegram aqui no Brasil, fica sempre essa discussão, assim, pra quem é um pouquinho mais espertinho, né? Fica sempre essa desconfiança da quantidade de mensagens estratégicas que, com toda certeza, são utilizadas por políticos, grandes empresários, etc. Então, a galera tá trocando por aparelho que tu não, por aplicativo que tu não sabe exatamente pra onde tá indo essas informações. É criptografado? É, mas aí esses equipamentos também eram, né? Dos Estados Unidos, né? Isso é muito doido. Eu trabalhei um tempo atendendo o mercado financeiro, 1 ano e pouquinho só, né? E atendendo a Bovespa. E as grandes tramitações, as grandes negociações, nenhuma é feita por internet. Todas são feitas ou por telefone, ligação analógica, ou por encontros pessoais. Mesmo que seja, assim, uma coisa simples, direta, né? Um investidor quer comprar uma empresa de outro e é um valor muito alto, é uma negociação que vai envolver muitas empresas, muita gente, muito dinheiro. E mesmo dentro de diversos softwares de seguranças, estas pessoas, eu estou dizendo, os donos, entendeu? As pessoas que realmente ganham dinheiro. É tudo feito, assim, de uma forma analógica. Uma coisa curiosa sobre essas informações aí do MKUltra, da CIA, desse controle de informação, que a gente está vivendo um tanto isso nesses últimos anos, com o lance da tecnologia de 5G, possibilidade de 6G, a briga de tecnologia de China com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, a gente está vendo o quê? Ele perdendo esse monopólio da distribuição da tecnologia que cuida de informação. Então, talvez esteja deixando ali o governo americano, a CIA, essas agências que controlam um pouco chateadas. Aí, então, os Estados Unidos vai ter que reagir para se defender. Lembrando que os Estados Unidos só reage para se defender. É o Capitão América. Acho que é legal levantar um pouco a origem do MKUltra. A gente fala muito MKUltra, mas a gente nunca definiu MK, né? Galera, MK de Mind Control, controle mental, só que controle escrito com K, porque é legal. Sem zoeira, é essa mesmo. É Mind Control, controle com K, pra ficar chique o negócio. É tipo as legendas insanos, que é todo S. Todo alguém que fala que é maluco coloca insano. E com um loginho ali deles, né? Nossa, essa referência muita pouca gente vai pegar. Né? Cara, agora a geração Z, foda-se, né? Total. E é uma coisa, assim, que parece super secreto, profundo, né? Mas se a gente pensar bem, é meio que, tipo, hoje em dia, né? Pensando bem, hoje em dia, isso tá muito aberto. Assim, eu vejo no meu trabalho, né? Trabalho com publicidade e tudo é possível comprar. Sabe? Geolocalização, todos os celulares, se a pessoa não tiver na internet, é possível encontrar pelo celular. O negócio da câmera aberta, do microfone aberto, isso é tudo real, né? A galera fica assim, tipo, conversei com meu amigo e depois vi uma propaganda, fui impactado por isso. É tudo interligado mesmo, que a gente tá falando sobre vendas, né? E, para ganhar dinheiro. Então, eu penso assim, se para vender as coisas eu tenho acesso a tudo isso, porque a agência de publicidade, ela tem acesso a vários fornecedores que vendem essas informações e sempre venderam, aí eu fico, se tá fácil pra gente, meio que público final alcançar, então quer dizer que o governo tem muito mais do que isso, sabe? Não só o governo, mas quem controla a informação. Eu acho que o legal da origem do MKUltra é a confluência de 3 fatores muito importantes. A primeira é o espólio de guerra da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, ele não só derrota, junto com os aliados, a Alemanha e o Japão, mas ele vai roubar toda a tecnologia bélica produzida pelos alemães e pelos japoneses durante a guerra. Então, a CIA, ela começa com a operação Paperclip, logo de cara, no final da Segunda Guerra. É uma das primeiras operações da CIA, que é trazer os grandes cabeças científicos de tecnologia bélica para os Estados Unidos. E disso vai surgir as primeiras indústrias
tecnologias de radiocomunicação em alta frequência, vai surgir os grandes investimentos americanos em corrida espacial, vai começar grandes projetos de comunicação à distância que depois vão virar a intranet, mais tarde depois a ARPA e depois a internet. E outro desses filhotes da Operação Paperclip são os químicos, das tecnologias bélicas químicas, de ataques biológicos. Quais são os gases que a gente pode usar contra os inimigos e que tipo de efeito esses gases vão ter. Especialmente do Japão, os Estados Unidos vai trazer muito da tortura psicológica relacionada à temperatura e privação sensorial. Essa primeira tentativa dos Estados Unidos é de replicar o que os inimigos deles já tinham conseguido, e então criou-se também uma paranoia, porque eles viram que os alemães, os russos, os japoneses já estavam tentando desenvolver pesquisas no sentido de controle mental, sem nenhum sucesso. Mas eles acharam, putz, a gente tá muito atrás nesse tipo de tecnologia. Eles já ultrapassaram gases, eles já ultrapassaram o uso de drogas, eles já estão no controle mental, a gente ficou para trás. Então vai surgir o Paperclip pegando os cientistas inimigos, e você vai ter essa grande paranoia da Guerra Fria de você estar atrás em algum tipo de tecnologia. E o terceiro pilar principal que vai fazer o MKUltra surgir é o fato de você ter grandes orçamentos secretos. Você já tinha orçamentos secretos antes, mas agora você vai ter grandes orçamentos secretos para poder gastar com esse tipo de coisa. Sim. Não dá pra não falar que isso é muito legal de ser colocado, né? Porque nada existe no vácuo, né, gente? Tudo isso é uma grande caminhada, então a gente tem que entender esse contexto histórico. Então, como o Lucas estava falando, a gente sai da Segunda Guerra nesse zeitgeist meio experimentos científicos, né? E tentando ir para além, né? Existiu uma revolução na psicologia, então muita gente testando muitas coisas, né? Você vai ter aí essa entrada dos anos 50, anos 60 também com relação a essas drogas mais lisérgicas, por exemplo, né? Mas vamos lembrar que o Paperclip a gente tá falando ainda da década de 40. Então, assim, é muito interessante porque isso já era uma área de interesse. E a gente ter esse contexto de Guerra Fria é muito interessante porque, de fato, você vai ter várias nações. Eu acho que quebram. E acho que é importante também a gente deixar claro porque, tipo assim, nazismo é mal. E eu não tô falando que não é mal. Mas é muito interessante como o nazismo ele ganhou esse caráter folclórico do mal absoluto, sendo que a nossa sociedade ocidental, contemporânea, praticou muito do que os nazistas ou os japoneses do imperialismo japonês praticavam, só que de maneira escondida. Ou então acusando que o outro lado fazia, né? Então é interessante isso ser colocado também, né? A gente vai ter muito dessas coisas. A gente tem o projeto Shatter também da Marinha, em 1947, e aí você já tinha a existência do LSD, que é pra quem não sabe, é uma droga, prazer, né? Acho que todo mundo já conhece, né? Mas é muito interessante, os efeitos do LSD tem muito sobre essa questão da abrir as portas da percepção, de você tentar entender não apenas o quão esses efeitos você consegue dar pro ser humano com relação à sua própria sensibilidade. Eu não tô nem falando de questão metafísica aqui, não. Tô falando até de uma questão do tipo, a gente tá toda hora sendo bombardeado com informação. O quanto que a gente fica mais aberto a essas informações? Tanto pra você manipular, no sentido uma população, quanto também pra você manipular o quanto a pessoa fica suscetível a essas manipulações no uso da droga, né? Então, não apenas se você percebe mais, como também o quanto que você consegue fazer com que a pessoa, vamos dizer assim, qual áreas do cérebro você consegue ativar. Porque pensando no nível de espionagem, a gente tá falando sobre um mundo de possibilidade. Imagina um espião dos Estados Unidos em território estrangeiro, ele é pego, você fazer uma bagatela de testes psicológicos pode garantir que o espião não solte informações mediante tortura, por exemplo. E o contrário, como é que você faz um espião estrangeiro soltar, né, cuspir os feijões, como diz os Estados Unidos americanos, né? Spill the beans. Spill the beans, né? Então tudo isso entra nesse arcabouço do tipo, até onde a gente vai? E se é algo que ninguém tá vendo, é algo que, poxa, eles poderiam fazer qualquer coisa. E meio que foi isso que aconteceu, né? Eu gosto que você mencionou as Portas da Percepção, porque as Portas da Percepção é o nome da autobiografia do Aldous Huxley, de 1954, que ele fala sobre as experiências dele com drogas psicodélicas, né, muito da mescalina. E a mescalina é uma das primeiras drogas que o MKUltra vai trazer para tentar construir o graal deles, que é o soro da verdade. Então eles vão muito atrás desse soro da verdade no começo. A mescalina é a primeira droga que eles tentam e não conseguem. A única vez que eu ouvi falar em mescalina foi Matrix.
Ficou ultrapassado. E numa época, né, junto e um pouco depois também, em que o LSD era utilizado muito, a questão das portas da percepção sobre a arte, né, que era como que as pessoas estavam consumindo essa droga, o destoque vem daí, daquela coisa das pessoas se libertarem dessas ideias, né, das ideias comuns que estavam no mundo, né, as ideologias, e abrir a mente para outras coisas. E esse controle mental, né, que o Andrei estava falando, né, primeiro você abre e depois você priva, né? Isso você tem um choque tanto mental quanto no físico, porque essas ondas também fazem mudança no comportamento físico. E aí a pessoa tá lá muito louca e de repente é cortado ou incentivado muito mais, deixando a pessoa mais viciada também, deixando ela dependente dentro dessas experimentações. E é interessante porque no começo eles têm muito essa fixação com o soro da verdade, porque quando você ganha, perde uma guerra ou ocorre algum tipo de grande revolução, a primeira coisa que o partido que venceu vai fazer é construir a história daquela revolução, ou daquela guerra, ou daquela vitória, ou daquela derrota. Segundo a visão dele, né? Sim, mas para construir a visão pública disso, eles vão também construir a visão privada disso, que não é a informação que chega ao público, mas ele vai construir o relatório completo da vida de todo mundo que teve algum tipo de influência naquela história. Então você vê, por exemplo, quando você tem a Revolução Chinesa, você tem muito agente de espionagem chinês que a única missão dele é sentar com a pessoa e escrever a história da pessoa, a vida inteira de cada pessoa que passou os mínimos detalhes por perto de alguma coisa relevante à Revolução Cultural e depois cruzar essas informações para ver o que é verdade e o que não é. A CIA estava fazendo um pouco disso naquela época, de sentar com as pessoas e entrevistar elas. Mas elas estavam batendo muito com o problema de que eles não estavam conseguindo determinar o que era verdade ou não. Então, você vai ter o Allen Dulles, que já era o chefe da CIA, ele vai chamar o Sidney Gottlieb para ser o cara que é encabeçar a busca por esse soro da verdade. O Gottlieb já era espião da CIA, ele tem relação, inclusive, ao avião espião U-2. Você lembra do U-2, do U-2, André? Sim, é uma banda ótima, eu adoro. Nossa! Sim, Lucas, eu lembro dessa discussão. Sim. O Gottlieb, ele dava apoio para Lockheed Martin e esconder os funcionários da Lockheed Martin quando precisava fazer algum teste com o U-2 e coisas desse tipo. Ele já trabalhava nessa época no projeto que chamava Aquaton, que é o projeto do U-2. Mas ele é promovido à cabeça do MKUltra. O MKUltra que no começo não tinha esse nome, né? Ele no começo era o projeto Bluebird, depois projeto Alcachofra, mas ele foi mudando de nome porque ele foi aumentando o escopo e aumentando o orçamento, né? Mas o Gottlieb, ele era o químico espião que encabeçava o departamento, e a grande missão dele era determinar a existência desse soro da verdade para auxiliar essa busca da CIA de contar a vitória ideológica capitalista sobre o comunismo. Então eles já estavam tentando construir a história dessa vitória que estava por vir desde do final da Segunda Guerra, do começo da CIA. Um grande projeto que eles tinham de fazer isso, né? E o Gottlieb, ele era fissurado em drogas. Mas quem não é? Então... Ele era maluco por testar drogas. E ele tinha um modus operandi muito interessante, que para cada ideia diferente que ele tinha de como usar alguma droga, ele criava um subprojeto. O MKUltra, ele teve centenas de subprojetos. Então, como que funcionava esse subprojeto? O Gottlieb entrava em contato com o pesquisador de psicologia de alguma faculdade, a CIA fazia uma doação para essa faculdade e o pesquisador usava parte dessa doação do orçamento para fazer pesquisas de psicologia com hipnose, com maconha, com sedentalina no começo, depois LSD. Ou a CIA investia em um hospital regional, em uma região que ninguém conhecia, para construir um grande novo hospital naquela região, e o chefe do departamento de medicina daquele hospital ficava encarregado então de ajudar a conduzir experimentos em pacientes terminais. Então o Gottlieb, ele ia determinando drogas, a partir dessas drogas ele determinava uso para essas drogas, e a partir do uso dessas drogas ele criava subprojetos, e ele investindo em lugares diferentes e atrelando esses investimentos a pessoas que ele delegava esses subprojetos. Deixa eu falar uma coisa óbvia, mas é importante deixar claro para os ouvintes aqui que você conduzir experimentos sem o consentimento das pessoas, sem a autorização prévia das pessoas, é
além de ser ilegal em qualquer país desenvolvido e minimamente que segue lei, é no mínimo altamente controverso. Então a CIA, ela usava remédios experimentais sem que as pessoas soubessem que aquele remédio era experimental, sem saber os verdadeiros efeitos. Ela selecionava pessoas de etnias que ela queria testar, uma série de coisas, e fazia teste durante décadas, com centenas, milhares de pessoas. Então isso aí tem muitas histórias sobre, algumas exageradas, outras nem tanto, outras foram reveladas, sobre esses experimentos com pessoas das mais diversas formas. Somando isso, as microdoses de cogumelo entram nessa mesma coisa. É a novidade de alguns anos pra cá, que são os testes de vários formatos, não só de controle, mas das próprias pessoas também, pequenas empresas, sobre essas microdoses. Tudo testado, assim, muito aleatoriamente. Eu tenho um amigo, que eu vou chamar ele de Daniel Diego. Esse amigo meu, Daniel Diego, uns 2 anos atrás, ele entrou em uma de fazer microdose de cogumelos. E ele passou praticamente 2... Tô ligado que é isso, não. É você dosar o cogumelo muito pequenininho. Você extrai a essência dele, que te deixa chapadão, e você vai dosando ele muito de pouco em pouco, e a cada 15 minutos, 30 minutos, você toma uma mini dose dele. Mas isso aí, que contexto? Tipo, a pessoa em casa teve essa ideia? O quê? Tava rolando na internet? De onde saiu isso, gente? Tendência. Não, isso é comum. Tendência, mas é clínico também, entendeu? É clínico, Rafa. Clínico que eu digo... Eu nunca ouvi falar nisso. Existem grupos clínicos de testes, mas isso é feito pelas próprias pessoas. Mas existe, assim, teste sobre o uso dessas microdoses, depende de como a pessoa reage, aí vai aumentando, vai diminuindo, vai testando o que ela faz naquele momento, o que ela faz depois. No segundo mês de usar a microdose, ele estava sendo institucionalizado, tá, gente? Toma muito cuidado com isso. Nossa, olha, tá vendo? É isso aí, Lucas. É muito perigoso. Aqui tá vendo o documento de quando teve a ouvidoria do projeto do MK Ultra em 1977. Quando o projeto já tinha caído, a gente tava descobrindo as informações sobre o projeto, né? Rolou toda uma ouvidoria no Congresso americano. E olha a lista de subprojetos que foram descobertos. Isso são os que sobreviveram à grande queima de arquivos. 17 subprojetos que não envolviam humanos, mas envolviam animais, com uso de álcool. 14 subprojetos com uso de álcool envolvendo pessoas. 19 subprojetos envolvendo voluntários humanos que não sabiam que estavam sendo testados, 6 subprojetos de tortura com álcool, 8 subprojetos de hipnose, 2 envolvendo mistura de hipnose com drogas, 7 subprojetos de uso de químicos, incluindo gás mostarda, 9 subprojetos incluindo aspectos de arte mágicas, eles chamavam de magical arts, artes mágicas, para você conseguir dar a droga pra pessoa sem que ela perceba que tá tomando a droga. Então era uma forma dele de usar mágicos mesmo, de fazer mágica. A prestidigitação, né? Aquela coisa do ilusionismo, né? Isso, do ilusionismo. 9 subprojetos de pesquisa com comportamentos relacionados ao sono e psicoterapia do sono. 6 subprojetos de mandar espiões para atender fóruns de pesquisa internacional acadêmicos, onde eles anotavam os pesquisadores que têm pesquisas promissoras. 23 subprojetos sobre soldados do exército americano que deserdavam o exército em meio à batalha ou em meio a algum acampamento. Eles usavam essas pessoas que deserdavam e como punição torturavam elas para esses projetos. 3 subprojetos sobre polígrafos e usar polígrafo como forma de determinar a verdade. Um deles misturado com drogas. E a lista continua, galera. Eu posso passar o dia aqui falando a lista. Cada subprojeto é um laboratório, você tá entendendo? Tipo, não é uma vez que a pessoa fez. É um médico, ou um clínico, ou um químico, ou um pesquisador acadêmico, um psicólogo, um mágico, que ele tem um orçamento, uma base, um laboratório, ajudantes, e ele tá ativamente tentando pegar pessoas, muitas vezes prostitutas, pessoas viciadas, veteranos de guerra traumatizados, pessoas em casos terminal de doenças, órfãos, pessoas de rua, pegando todo tipo de pessoa pra
aplicar as pesquisas nelas, com ou sem consentimento, ou com consentimento maluco que você fala depois pra pessoa o que ela tomou, ou de forma a torturar mesmo a pessoa. Cara, olha a quantidade de coisa nessa lista. Não é pouca coisa, não. É muito absurdo, né? Eu lembro quando eu tava adolescente na escola e estudava na história, geografia, aí tinha uma galera que falava assim, né? Que as guerras faziam com que os países progredissem e a gente tivesse um avanço tecnológico e científico. Mas, tipo assim, a troco de quê, né? É muita tortura, é muita merda até se descobrir algo e que nem sempre esse algo também vai ser bom pra alguma coisa, né? Como o caso do MKUltra, né? E em teoria nem guerra tava, né? É um pós-guerra, né? Mas é aquele sentimento de pós-guerra. E assim, uma guerra política, né? Como o Lucas falou, pô, um tá desconfiado do outro, um quer se defender do outro. Esse pensamento de que sempre vai ser atacado, sempre vai viver isso. E aí você vai trabalhar essas torturas em cima de pessoas pra tentar descobrir como impedir aquilo que eles mesmos estão imaginando fazer. Mas é interessante essa discussão, porque quando tu para pra analisar, a gente tá falando aqui de algo muito amplo, muito flexível e algo que você não tem uma prestação de conta. Todas as informações que o Lucas tá dando são informações depois do projeto acabou e das poucas informações que a gente tem. A gente vai falar depois do que aconteceu com a maioria delas, aliás, né? Que a gente não teve mais acesso. Mas a ideia geral é que, por exemplo, o cara vai lá e deixa a pessoa bêbada. O cara vai lá e deixa a pessoa drogada. A gente tá falando, na verdade, de experimentos que vão pegar, por exemplo, pessoas e vão privar o sono dela. Vai deixar a pessoa sem dormir durante 3 dias. São esse tipo de tortura. 3 dias. Andrei, tem um caso de 178 dias. Tentaram deixar a pessoa com microdoses de sono por 178 dias em cativeiro. E lembrando do Unabomber, né? Que a gente também já falou sobre isso aqui. O que aconteceu com o cara, né? Adoro aquele programa, inclusive. Vamos dar um pouquinho de contexto. O Unabomber teria sido, inclusive, um dos experimentos do MKUltra, né? O que levanta vários tipos de teoria da conspiração. Porque aí as teorias da conspiração, elas também se dão uma dividida. Porque o MKUltra, de fato, existe. A gente só não tem exatamente as respostas que eles conseguiram, né? Então tem muito daquela crença de conspiração americana dos agentes, os sleeping agents, né? Que são os agentes adormecidos. Que em algum momento eles podem despertar com um comando e fazer algo que a CIA, o governo americano, quer, por exemplo. Então você colocaria alguém no rolê de assassinato. É uma pessoa, em teoria, normal, que você vê, sei lá, trabalha num banco, tem uma família, etc e tal. Você nunca falaria que é um espião ou é um agente americano. E aí, porque você torturou ele e acabou com as memórias dele, em algum momento você projetou um gatilho que toda vez que você coloca o gatilho, o cara vai lá e mata a pessoa que você quer, né? É claro que tem muito da fantasia, um pouco da coisa, mas existia uma crença e uma possibilidade das pessoas tentarem fazer esse tipo de coisa também, né? Porra, qual foi o nome do cara que matou o Bob Kennedy? Porra, se eu não me engano, esse cara, ele diz que ele não lembra. Tem uma entrevista dele de uns poucos anos atrás. Eu não sei nem se tá vivo hoje, mas de uns poucos anos atrás. Que ele diz que até hoje, e ele fala a mesma coisa desde o ocorrido do crime, que ele não lembra de pegar a arma, ele não lembra de atirar em ninguém, não lembra de nada. Ele tava com uma mulher, supostamente a mulher teria dado um toque no ombro dele, um beliscão nele, algo do tipo. E aí, pum, ele dá um tiro no Bob Kennedy, ele mata o candidato à presidência e ele é preso. Sirhan, o nome dele. Ele. E o cara diz que ele não lembra de nada. Aí o pessoal fala que isso, ele era um desses agentes ativos, dormente do MKUltra e o próprio... Então, assim, tem histórias que tu para e pensa, caramba, o cara diz isso desde a época, o cara tá preso até poucos anos atrás, como eu disse, eu não sei que pé tá hoje. Mas o cara sempre diz a mesma coisa. Ele não lembra absolutamente de nada dos minutos que aconteceram dele pegar a arma e disparar. É curioso. Parênteses, Bob Kennedy era candidato à presidência dos Estados Unidos na época, então não era qualquer pessoa. E no caso do Unabomber, não é sobre isso o programa, mas relacionando ao MKUltra, né, que supostamente ele passou por isso, não era questão de esquecimento, mas como que ele ficou com a mente em frangalhos depois de ter passado por várias outras experimentações na faculdade também, que era o caso dele. Aí se relacionava com esse tipo de tortura feito por MKUltra. Então, assim, não tem uma confirmação de que ele passou pelo MKUltra, mas ele passou por experimentos parecidos. E ele tinha problemas psicológicos mesmo, transtornos de convivência com pessoas, ele era anti o sistema americano, então ele tinha uma forma de agir diferente de uma pessoa que esqueceu e depois levou a tag. Não, ele tinha isso meio abertamente. Seria inspirador se ele não fosse um grande racista de merda. Mas é muito merda. Deixa eu aproveitar então fazer um pequeno, médium parêntese, na verdade, de uma pequena refação nossa. A gente gravou um episódio do Unabomber e lá, tipo assim, com algumas informações a gente falou, porra, mas o cara tava lutando contra o sistema, nananana, mas
é algo que eu gostaria de reiterar, que o cara, ele era muito otário. Ele é considerado um ecofascista, né? Ele, pra atingir os objetivos dele, né, porque tem muito essa discussão contra a modernidade, né? Contra a tecnologia, contra as paradas, né? Num sentido meio... Antiprogresso. Um antiprogresso, né? Então, quando tu para pra analisar, mas o cara, ele fala umas coisas interessantes, só que ao mesmo tempo, além do método ser completamente absurdo, antiético e criminoso, né? Ele tinha parte desse discurso que, por exemplo, era um discurso abertamente nazista, muitas vezes, nesse sentido, né? É interessante, eu não digo que seria, entendeu? Não, é que eu lembro que no episódio, por exemplo, sem todas essas informações, a gente, teve pessoas ali que eu não quero falar quem, mas só depois a gente foi entrar em contato com algumas outras dessas coisas, etc e tal. Então é importante isso também, essa refação ser deixada bem clara também, né? Voltando aqui no MK Ultra, eu queria dizer que a maioria das teorias da conspiração, nesse caso, tem um fundo de verdade. Eles, de fato, tentaram experimentos com eletrochoque e concussão, de meter a paulada da cabeça da pessoa mesmo, pra ver se apagava a memória e controles de memória. Meu Deus, só fica pior, Lucas, meu Deus! Será que a gente consegue fazer a pessoa esquecer momentos específicos da vida dela? Pessoas específicas da vida dela? Itens específicos em um ambiente? Tem um experimento que vazou do MK Ultra, né? Que você entrava em um ambiente, eles te deixavam nesse ambiente por 5 segundos, e então alguém colocava um capuz em cima da sua cabeça, sem te avisar que isso ia acontecer, e te drogava. E depois você tinha que dizer quais itens daquele ambiente que você conseguia lembrar e quais itens que você esquecia e tal. Eles iam tentando dosar a quantidade de LSD pra ver se dava pra apagar quantos itens daquele ambiente você conseguia apagar da memória da pessoa de acordo com a dose do LSD, por exemplo. Esse é um tipo de teste que fizeram muito. Eletrochoque fizeram muito também relacionado à memória. E esse eletrochoque aqui, inclusive aqui no Brasil também, viu? Foi muito usado isso como tortura também. Pra outros propósitos, mas... Isso, mesmo modo operante. E o máximo que eles descobriram de eletrochoque é que muito eletrochoque por período prolongado, a pessoa vira um vegetal. É isso mesmo. É tipo... Você frita a cabeça da pessoa, literalmente. Mas, pra mim, chama muito a atenção a audácia de alguns desses experimentos no sentido coletivo, não individual. 3 deles me chamam muito a atenção. Um que foi confirmado que aconteceu num bordel, onde eles fizeram um gás psicodélico e soltaram no bordel o gás inteiro, a noite inteira, e deixou a galera loucaça no bordel pra ver o que acontecia se todo mundo ficasse chapadaço ao mesmo tempo. Clímax, isso se chama clímax, Gaspar Noé. Que horror, gente. O que você acha que vai acontecer se você deixar um bordel lotado doidão? Tipo, o que você tá esperando que aconteça? Mas tudo bem. Porra, na pior das hipóteses é aquele filme lá do Gentleman, não? Qual o nome daquele filme que a galera se mata dentro da igreja? O Kingsman. Gentleman é foda. Mas qual a relação? Eles estão chapados? Eles usam alguma substância, um gás, eu não lembro exatamente se é um som ou um gás. Ah, entendi, verdade. E a galera começa a se matar, começa a sair na porradaria e tal. Pode crer, lembrei. Então, eu não sei, o que aconteceu no bordel? Fiquei curioso, o pessoal ficou nu, se comeram, se mataram, o que aconteceu? Foi tipo a maior festa da história do bordel. O bordel, inclusive, quis dar mais festas. Eles achavam que era por causa do tema da festa, a galera do bordel, que deu então, todo mundo sucesso. acabou fudido, mas gostoso. Oh, todo mundo feliz, né? O segundo, em festa de faculdade, eles utilizaram festas de faculdade pra fazer experimento. E experimento com droga em festa de faculdade, também não sei que tipo de resultado você tá esperando que você vai obter. Mas o terceiro, e que não aconteceu nesse caso, o MK Ultra caiu por terra antes de eles conseguirem operarem esse, era em um trem do metrô de Nova York e deixar o trem inteiro doidão. Puta que... Caralho! Aí ia dar ruim. Aí ia dar ruim. Mano, esses caras, mano, sério, é inacreditável. Parece muito mesmo coisa de filme, assim, muito ficção. Não, isso não é possível, coisa de filme. Não, isso é real, mano, isso aconteceu. Uma das coisas que se levanta, inclusive, nessa ouvidoria do Congresso, é a completa falta de metodologia e padronização nesses experimentos. Então, tipo, cada pessoa responsável por fazer alguma coisa fazia de um jeito diferente, os resultados nunca batiam com nada, a documentação era toda cagada. Então, tipo, mesmo que você obtesse algum resultado, você nunca ia conseguir traduzir isso de forma científica pra algo útil, porque você tá fazendo ele de forma tão maluca e abusiva, né? Ô Lucas, é importante salientar que muito provavelmente somente a pessoa lá do topo tinha acesso a 1 milhar de documentos que ele provavelmente tinha um trabalho absurdo pra tentar conferir, porque as células não se comunicavam. Então esses laboratórios, eles não somavam conhecimentos, isso era tudo particionado. Eles não sabiam quem eram os outros
outros que faziam esses experimentos. Então, como o Lucas tá falando, é muito mais difícil você fazer ciência quando tem 100 laboratórios, 100 equipes fazendo coisas ao qual nenhuma outra equipe fala uma com outra. E aí você direciona tudo para uma pequeníssima equipe, onde essa pequeníssima equipe tem que administrar, analisar. Pô, isso aí é infrutífero na maior parte dos casos, para dizer o mínimo. É engraçado que isso tá no relatório da ouvidoria, inclusive. Eles listam alguns experimentos que a Marinha estava fazendo em outros países, em pessoas capturadas e condenadas de guerra em outros países, e como era redundante com os experimentos do MKUltra. Então, tipo, a gente ficou sabendo do MKUltra, mas a Marinha tava fazendo, o Exército tá fazendo, muito possivelmente a Aeronáutica tava fazendo, só que esses a gente não ficou sabendo, né? E isso, assim, é uma coisa muito de uma via de uma mão só, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse tipo de testes, e falando do MKUltra, falando dos Estados Unidos, do outro lado, os soldados dos Estados Unidos que voltam de guerras, e a gente vê isso na TV, vê isso na mídia, em filmes e tal, né? Tem aquele monte de problema de pessoas que estão psicologicamente quebradas, traumatizadas, e não recebe um tratamento ideal para que possa curar, né? Então a gente tem experimentos para deixar as pessoas doidas, quebradas, mas não se tem algo que faça, que ajuste depois, né? Que cure quem tá precisando disso, né? E era tanto experimento, o controle era tão precário, era tanto experimento, que em 1953 o Gottlob tinha exaurido o estoque de LSD legal do mundo. Sem brincadeira. Meu Deus, nem o Woodstock fez isso. Não tinha tanto naquela época como tem hoje. Mas ele conseguiu exaurir todas as fontes de LSD conhecidas pela CIA no mundo em 1953. Quem fabricava ganhou muito dinheiro. Muita droga. Alguém falou assim, caralho, tem gente usando um monte, hein? Que isso? Mesmo que seja menos, Luca, mesmo assim que seja uma época que tenha menos, o que não dá pra saber, mas ainda assim é muita droga, mano. É muita droga. Quantas pessoas não ficaram torturadas por isso? Vocês conhecem o livro One Flew Over the Cuckoo's Nest? Eu já ouvi falar, mas eu nunca li. O que voou do ninho do cuco? É um livro famoso nos Estados Unidos. Tem um filme com o Jack Nicholson também sobre esse livro, que é bem legal. E o autor desse livro, ele tinha participado em um desses experimentos de LSD do MKUltra. E ele escreveu o livro meio que se baseando nesses experimentos que ele passou. Então, tipo, começou a vazar esses experimentos. Porque era tanta gente participando, né? As pessoas iam comentando uma pra outra e começou a tipo, criar um burburinho mesmo. Ou droga grátis, hein? Vai lá naquele quartinho ali, ó. Tem uma galera dando droga. Mas era isso mesmo. Eu vou contar pra vocês o caso do Winter Bulger. O Winter Bulger, ele era um grande chefe de máfia, que chamava de Winter Hill Gang, em Somerville, nos Estados Unidos, né? E ele participou de experimentos do Projeto Blue Book experimentos do MKUltra, por quase um ano. Por quase um ano, ele ficou recebendo LSD do MKUltra em laboratório, e ele disse que ele ficou maluco, completamente alucinado. E ele era um grande chefe de máfia. Tipo, todo tipo de gente estava participando dos experimentos. O cara ficou um ano recebendo LSD todos os dias. Imagina você ficar doidão de LSD todos os dias por um ano. Cara, muita gente mesmo, até um chefe de máfia, tipo, quantas pessoas que não passaram por isso e também nem sabem, né? Como destruir a máfia americana? Dá droga pra eles todos os dias. Eles serão presos muito em breve. A história desse caso dava um mundo freak só dele. Olha o tamanho da cagada. Tem uma escola de medicina e hospital nos Estados Unidos chamado Georgetown University Medical School. E ali estuda e frequenta o filho de senador, deputado, congressista. Só a galera de naipe foda nos Estados Unidos, né? Tipo, é uma mega escola de medicina e um mega hospital que os políticos normalmente frequentam quando tem algum problema de saúde. Nesse hospital tava rolando o experimento do MKUltra. E parte do motivo de ter todo aquele rebuliço em 1977 de ter tido a ouvidoria do Congresso americano, é porque os senadores americanos estavam muito putos de eles terem ido no hospital onde estava rolando o experimento do MKUltra. Então, a pegada era, como assim a CIA tá fazendo experimento em civil onde eu tô indo? E será que eu fui submetido ao experimento da CIA sem eu tá sabendo? Isso que deixou os senadores putos o suficiente pra ir atrás de comer o cu desses caras. Cara, eu gosto daquele que a galera vai pra uma balada e fica uma galera atrás do espelho, que é aqueles espelho falso. Uhum. Tipo, e era no naipe de você colocar na água da parada, saca? E ver o que acontece.
Cara, essas histórias são muito malucas e eu acho que também retrata um pouco dessa hipocrisia, né? Porque a gente tá falando de um Estados Unidos extremamente conservador, lutando contra qualquer tipo de discurso mais à esquerda. E quando eu falo mais à esquerda, eu não falo comunista. Eu falo qualquer coisa um pouco mais progressista. A gente tá falando aí sobre a luta dos direitos civis, sobre a questão do apartheid, que rolava nos Estados Unidos. A gente tá falando aí sobre a luta contra essa questão de guerra cultural, né? Dos hippies, né? Que vão acabar com a sociedade, nananana. E é também um discurso crescente antidroga. Você tem a questão da perseguição dos quadrinhos, você tem a perseguição no cinema e na TV, né, de qualquer tipo de discurso que seja minimamente desviante, né? Inclusive pessoas que faziam experimentos válidos dentro da universidade, utilizando, né, drogas como essa, né, para experimentos diversos, assim, de psicologia mesmo, que eram bem mais light, né? E coisa tipo assim, vamos testar os efeitos das pessoas se pessoas conseguem ser curadas de traumas utilizando LSD e fazendo uma parada assim. Vários dessas pessoas e desses professores foram perseguidos. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos estava acabando com os estoques de LSD. E a gente não tá nem falando aqui de momentos como, por exemplo, o Vietnã, que todos os soldados eram extremamente viciados em drogas, opioides, esse tipo de coisa, para performar melhor na guerra, né? Então, olha como é que é a diferença de discursos de uso, né? Quer dizer, pega mal se você quiser usar para propósitos recreativos, mas se você quiser utilizar isso em tortura contra a sua própria população, que é o que pega muito mal nos Estados Unidos, os Estados Unidos preferem muito mais utilizar a população dos outros, né? Mas com a própria população fazendo esse tipo de coisa, né? Com os soldados americanos e que um monte dessas coisas, então, se não for para algo bélico, se não for para manipulação geral e tortura, você não pode usar isso. Os Estados Unidos têm um monopólio do uso desses entorpecentes, né? Isso é muito maluco. É, o controle, né? Igual a comunicação, né? Igual a mídia, né? Todo mundo quer ser dono da mídia pelo controle, não pela comunicação em si. E o uso de drogas, como nesse caso de tortura, eu acho que se equivale à mesma coisa, é pelo controle, porque eles sabem que, mesmo que eles tenham feito vários testes muito loucos, mesmo que a gente dê risada, mas não quer dizer que eles eram burros assim. Eles estavam testando justamente para entender até onde eles podem controlar as pessoas. E por isso que pode. E há indícios, inclusive, que eles foram um pouco mais pra área, assim, não quero chamar de esotérico, mas a área um pouco mais místico, de combinar isso com ocultismo. Parapsicologia, né? De parapsicologia, de combinar isso com projeção astral. Mas, ó, não só a projeção astral, a gente tá falando sobre controle mental, né? Não a nível metafísico, né? De você conseguir mover coisas com as paredes, você conseguir clarividência. Era aquele momento, por exemplo, o primeiro Caça-Fantasma brinca um pouco com esse período, aqueles experimentos de parapsicologia, da pessoa tentando adivinhar qual carta você tá puxando e coisas nesse sentido, que era algo que também era reproduzido também na União Soviética em alguma maneira. Talvez eles tenham chegado em algum resultado que a gente não saiba, ou talvez eles não chegarem em resultado nenhum, ou pelo menos não a algum ponto controlável, né? Que acho que é todo, né, o objetivo dessa galera, né? A própria obra literária, assim como o filme Tropas Estelares, tem esse tema, né? Ele tem aquele tema todo do fascismo e tem ali toda uma equipe com aquele visual bem notório nazista, que tem um estudo parapsicológico, né? Onde um dos principais ali, um dos personagens principais, ele tem o controle da mente, né? Ele lê a mente dos aliens, tem todo esse estudo aí. Então isso, de fato, é um desejo, é uma ânsia de não só controlar e influenciar as pessoas indiretamente, mas de controlar efetivamente a mente e os atos dos seus cidadãos. Isso é um objetivo. Como eu disse no começo, essa disputa americana pelo monopólio da produção dos equipamentos passa por hoje, por exemplo, na briga de quem é o dono do TikTok nos Estados Unidos, né? Porque inicialmente, o Lucas provavelmente talvez saiba um pouco mais, inicialmente, a briga era porque os servidores do TikTok ficavam na China. Isso dava exposição a informações de cidadãos americanos. E aí, aparentemente, há alguns anos, a Oracle ou alguma outra grande servidor do tipo pegou os servidores e aí o TikTok passou a ser hospedado nos Estados Unidos. E aí morreu o papo. Porém, agora os Estados Unidos, os políticos americanos, falaram que não, que isso não é suficiente. Tem que vender o TikTok para uma empresa americana completamente. Isso é por quê? Por causa das informações? Na minha análise, assim, bem rasa, que eu tirei da minha cabeça, é porque os Estados Unidos não quer perder o monopólio do domínio do que passa no TikTok. Mais de 180 milhões de americanos usam TikTok, pelos números. Cerca de 180 milhões. Então isso é uma influência política muito grande. Eles não podem perder esse monopólio. Eles querem ter todo esse poder. Ou às vezes é só retórica conservadora, reacionária. Anti-China. Tipo, é só isso às vezes, né? Porque qual o dado do adolescente dançando, né?
tipo... Se a gente falar de modernidade, a gente pode fazer um paralelo com os opioides, né? Que é o quê? Que são testes que também foi feito com as pessoas, porque pela briga de poder das farmácias, né? E isso foi testado em pessoas não somente nos Estados Unidos, como fora também. Existe um pouquinho mais de controle, mas que controle é esse, né? Que deixou todo mundo viciado e tendo outros problemas, e só depois que virou problema de saúde pública que começou a se olhar para isso. Até se olhar para isso, os testes já estavam rolando há muito tempo, em outros países mais pobres também. Tem alguns experimentos deles que eu acho interessantíssimo, assim, não no sentido de dizer que é legal o que eles fizeram, pelo amor de Deus, a gente tá condenando esse tipo de coisa. Mas o experimento com som. Vocês lembram ali no comecinho dos anos 2000, uma parada chamada iDozer? A Ira lembra. Opa! Eu lembro! A ideia era mais ou menos fazer o que o iDozer se propunha fazer. Será que você consegue melhorar as capacidades mentais de uma pessoa tocando algum tipo de som em alguma frequência específica? Será que a memória dela fica melhor ou pior? Será que eu consigo apagar alguns pontos da memória da pessoa simplesmente tocando um tom específico em uma frequência específica? Como que o som funciona na hora de fazer algum tipo de tortura? Ele atrapalha, ele ajuda? Quais são os limites do som na hora de torturar uma pessoa? Se eu tocar um som específico, ela conta a verdade? Então, rolou muito experimento com som, cara. E eu acho isso, tipo, muito mais interessante experimento com drogas. Mas eles também usavam, além de som, eles usavam frequências de micro-ondas, às vezes, junto, e fritavam, literalmente, a cabeça da pessoa. O que também não é legal. O que, de novo, né, é feito isso só para o controle e tortura de pessoas, né? Às vezes eu acho que é sadismo mesmo, Ira. Então, sadismo, exatamente. Esse tipo de testes de som foi feito também na ditadura aqui no Brasil. No Museu da Ditadura aqui em São Paulo, inclusive, tem uma sala onde reproduz alguns desses sons. Você fica trancado ali para você ouvir e você escuta também sons das pessoas que estavam sendo torturadas, né? E é uma sala assim, tipo, é um terror. É um terror. E assim, entre aspas, é simples, sabe? Mas consegue atingir as pessoas. E assim, pelo menos que a gente saiba, pelo menos 5.000 pessoas diferentes que foram capturadas no Japão, Alemanha Ocidental, Filipinas, que a gente sabe que foram torturadas dessa forma, especialmente com uso de armamento bioquímico, né? Especialmente com gases diferentes. Se eu soltar esse gás aqui nessa quantidade específica, é só a sua pele que cai, mas você ainda tá vivo? Esse tipo de experimento, mas também muito experimento do MKUltra mesmo, de ver se essas pessoas conseguiam passar pro lado americano e se tornarem agentes robôs pros americanos. E engraçado que nunca rolou um grande tribunal internacional pra condenar os americanos por isso que é um crime de guerra. Puta, mas aí... Eles olharam o que os nazistas e os japoneses fizeram e falaram, puta, legal demais, e se a gente fizer neles? É isso, cara. Total. É isso. É muito, muito doido. Isso tudo só foi estourar, né, em 1973, quando a gente teve o Watergate. Quando a gente teve o Watergate, vazou tanta coisa diferente, tanto esquema de corrupção, esquema de mafioso, esquema de tráfico de droga, e vazou junto o MKUltra. E imediatamente o diretor da CIA, que era o Helms, e o nosso querido amigo encabeçado do projeto MKUltra, o Gottlieb, mandaram queimar tudo. Imediatamente, protocolo queima arquivo de tudo, e eles queimaram um prédio Não, literalmente. Literalmente, eles queimaram um prédio inteiro da CIA até o prédio cair em ruínas. Isso na cidade de Washington, tipo Washington DC, a capital dos Estados Unidos. Os caras queimaram o prédio e saíram por aí cometendo vários suicídios, digamos assim, né? Eles já vinham cometendo vários desses suicídios faz muito tempo. Um deles foi do Frank Olson, por exemplo, né? Aquele suicídio com um tiro nas costas, né? Ele foi suicidado de uma janela muito alta em 1953, quando tava loucão de LSD. O Frank Olson, que ele era, assim, amigo, entre aspas, do Gottlieb, ele caiu do 13º andar. Faz o 13. Eles vinham fazendo essa queima de arquivo de pessoas há muito tempo. Acredita-se que pelo menos 20 agentes em terra da CIA foram suicidados no
período entre 73 e 77, e um monte de agente da CIA sumiu. O cara a hora que ele viu o protocolo de queima de arquivo, a pessoa mesmo falou, eu tenho que sair do país. Eu vou me esconder na Argentina, sei lá, no México. Eu vou pegar uma identidade falsa que eu tenho e vou desaparecer. Um monte de gente simplesmente sumiu. O impacto foi tão grande que eles tiveram que rebutar a CIA, trocar todo mundo da CIA, todos os agentes, todos os funcionários, todos os contratados terceirizados, o diretor, tudo, do topo até lá embaixo, e completamente redefinir qual que é o escopo legal da CIA e como que a gente vai fazer auditoria para que a CIA não tenha mais esse tipo de poder absoluto incontestável. Poxa, pensei que só amigo do Putin morria, né? Olha que interessante, a Terra da Liberdade aí, ó. Não, repare, uma coisa que tudo que o Lucas falou, prédio queimou, documentação, isso tudo que a gente falou aqui é coisas descobertas e reveladas no decorrer. A grande maioria dessas informações desapareceu. Isso tudo que foi descoberto, revelado, conspiracionado, supondo sobre tudo, pode ser só um pouquinho de toda a maluquice e maldade feita dentro desse programa, tá? Pode ter rolado muito mais coisa. Então, assim, é muita documentação. Não, se todo esse absurdo é o que a gente sabe, imagina o que a gente não sabe, né? Pois é. Um dos projetos doidos que desconfia-se que a MK Ultra estava envolvido, que o Gottlieb estava envolvido, era um projeto da Marinha chamado Projeto Third Chance, Projeto Terceira Chance, que era o projeto do ultra soldado, do super soldado. A ideia de um soldado que consegue memorizar tudo instantaneamente, que não esquece de nada, que recebe ordem e executa sem questionar, ele se sente fisicamente obrigado a executar aquela ordem, né? Que seria o soldado perfeito e o soldado que nunca te contesta, ele nunca falha, ele vai até o fim da missão dele sempre, né? Esse projeto Terceira Chance envolvia dar muita LSD para um monte de pé rapado na Marinha e ver o que acontecia. Aconteceu em paralelo a MK Ultra em 1959. Aparentemente não tinha envolvimento com a MK Ultra, apesar do fato de que eles tinham os mesmos fornecedores de LSD. E o Gottlieb, naquela época, praticamente ele era a central de LSD da porra do país. Se tinha LSD nos Estados Unidos na década de 50, passava pelo Gottlieb. Então, no mínimo, ele sabia. O Fernandinho Beiramar dos LSDs. No mínimo, ele sabia, né? Não, e que mania de dar droga pros outros pra ver se vai ficar forte, né? Meu, se ficasse forte, sério, vá ali na biqueira pra você ver. Vá aqui embaixo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, pra saber se a galera tá forte. Mas calma aí, Ira. Tu acha o quê? Que trembolona, essas coisas aí, ok. Isso aí é droga, pô. Nossa, eu não sei nem o que é isso, hein, Rafa? Na academia tem um monte de gente testando vacina no banheiro. Não conheço essas drogas. Mas deixa forte mesmo? Deixa bombado, né? Aqueles que deixa bombado. Aparentemente fica. Mas bombado não quer dizer forte. Em teoria até crack pelo visto, né? Mas, meu Deus do céu. Algumas das premissas desses subprojetos dentro do MK Ultra completamente racistas. Um aqui que eu lembro muito bem, um projeto Derby Hat, que seria o projeto Chapéu do Derby. Chapéu do Derby seria aquelas corridas de cavalo, no caso, aqueles chapelões que as mulheres usam bonitos, enfeitados durante corrida de cavalo, né? Que era você dar LSD para o que eles chamavam de orientais, para ver como eles reagiam de diferente das outras pessoas. Então eles pegavam só pessoas que eles denominavam como orientais, sem saber de onde a pessoa veio, qual que era a nacionalidade tinha da pessoa, foda-se. E metia LSD na pessoa pra ver se ser oriental tinha algum tipo de reação diferente. Eles fizeram muito experimento de cunho racial, assim. As pessoas negras são mais honestas que pessoas brancas quando você dá álcool pra elas. E quando você injeta álcool direto na veia delas. E quando você dá metanfetamina pra elas e injeta álcool nelas. Tipo, todo tipo de variação de alucinógeno diferente. Com cortes raciais. Sem falar na diferença de classe, né? Moradores de rua, por exemplo. Pessoas em situações financeiras desagradáveis, né? Então, obviamente que não ia ser testado um filho de deputado, né? Não... um filho de congressista, né? Não, alguém de... Mas foi essa possibilidade de filho de deputado tá sendo parte de experimento que fez dar merda, né? Porque aí a galera ficou puta. Foi aí que deu merda, né? Aí rolou ouvidoria nacional, aí a casa caiu. Aí bateu na bunda, né? Aí, nossa... Aí tá aí, né? A guerra contra as drogas continuam ganhando. Até o momento, a nossa, como é que é? A pontuação está 1.000.000 a 0.
pras drogas. É isso. Mas olha que maluquice, né? Agora eu fico imaginando a quantidade de pessoas... A gente deve estar falando aqui de pelo menos chutando por baixo dezenas de milhares de pessoas afetadas direto ou indiretamente nisso, né? Agora você imagina, de fato, como é que ficou a vida dessas pessoas, eu imagino, né? Então... loucura total, né? Porque eu acho que grande parte dessa questão ética é porque você não pode simplesmente fazer esse tipo de coisa e achar que você consegue resetar a vida daquela pessoa, né? São pessoas que foram alteradas pra sempre em algum nível, né? E eu gosto de imaginar que os experimentos dos Estados Unidos hoje é fruto de dezenas de milhares de pessoas dessas aí. Galera completamente traumatizada, né? E aí, situação de caos, né? Mas enfim, gente, eu acho que é isso. A gente fez um excelente resumo aqui do MK Ultra. Fica aqui a porta da percepção aberta pra gente voltar a falar de temas correlatos. The Doors. Falando sobre, inclusive, Projeto Montauk, por exemplo, que eu acredito que a gente citou algumas vezes no Mundo Freak, mas a gente não fez ainda, e com toda certeza falando também, voltando a falar de experimentos soviéticos e parapsicologia, né? E é muito legal porque a gente sabe que a CIA estava fazendo isso de fato, né? Existem documentos falando sobre esses testes, né? Tá no site da CIA, inclusive, hoje. Tudo que a gente sabe está no site da CIA. Olha que engraçado isso. Olha, é uma fonte, né? Acho Se que é uma eles fonte estão confiável. falando, não é muito confiável. Vai que é tudo mentira, né? Eles estão entregando pra gente a informação que convém eles contar e que não deu pra segurar. Então é bem limitado. É o que você não tem o nome da galera. Você não tem o nome de um monte de psicólogo, um monte de acadêmico, um monte de militar que torturava as pessoas. É isso que a gente não tem. A parte que mais me deixa triste, assim, é saber que o mundo tá cheio de injustiças nesse naipe, assim, nesse nível de você torturar as pessoas até matar ela e ficar por isso mesmo. Aproveitando o tema MK Ultra Experimentos e Segredos, olha, vamos ver quando que sai esse programa, você que está ouvindo. Se sair em maio, fica ligado aí nos programas, fica ligado nas nossas redes, porque vai ter um esquema especial, vai ter uns testes aí do Mundo Freak também, hein? Rapaz. Posso só adicionar uma paradinha que eu esqueci? Claro. Fez parte do projeto do MK Ultra tentar assassinar o Fidel Castro várias vezes, inclusive, por causa que eles estavam tentando mostrar, né? A CIA estava tentando mostrar que todo esse orçamento ia dar resultado em alguma coisa. E que melhor resultado do que cortar a cabeça do inimigo, literalmente. Então, o projeto MK Ultra tentou, de fato, o Gottlieb, ele mesmo, pessoalmente, ir até Cuba para assassinar o Fidel Castro. Algumas tentativas eram de colocar pasta de dente com químicos que iriam matar o Fidel no hotel onde eles estavam ficando. Outra de colocar na sola do chinelo do Fidel uma parada que envenenar ele. Teve outra também que eles iam tentar trocar o charuto dele. Mas todas as vezes que eles tentaram assassinar o Fidel de forma química através do MK Ultra, eles não conseguiram, não deu certo. Mas o Gottlieb, se eu não me engano, ele conseguiu... Puta, eu esqueci agora que país, cara. Tava tendo algum país africano que tava declarando independência, tava tendo maior revolta, e ele conseguiu de fato envenenar o presidente ali na época do país, e o cara não morreu, ele ficou vivo. Depois rolou a revolução e ele caiu de um jeito ou de outro, mas ele não morreu. Mas ele foi de fato envenenado pelo Gottlieb. Olha o nível que os caras estavam, bicho. Muito doido, né? Muito doido. Se a gente for falar cada coisa que a CIA diz que é feito, né? É que tudo isso fica meio naquelas teorias da conspiração clássicas que a gente já falou aqui. O assassinato do JFK, o próprio Martin Luther King, tem muita gente que acredita, não sei se isso é algo confirmado oficialmente, que tem dedo da CIA, por exemplo, no assassinato dele. Não, é confirmado. Tem no Museu de Chicago, você tem a exposição dos documentos, onde um diretor da CIA confirma que eles zoaram com a vida do Martin Luther King durante a vida inteira dele. Inclusive, quando eles não conseguiam mais derrubar o cara de jeito nenhum, usando um monte de mentira pública, eles tentaram atacar o casamento dele, implantar um monte de prova falsa de que ele tava tendo relações extras conjugais, pra ver se a esposa dele ficava puta, e assim, atacando o casamento dele, ele parava de dar discurso, dava uma freada nas atividades dele. Olha que doideira. Até porque, como ele era pastor, né, isso foi utilizado pra ver se tirava o crédito que ele tinha, né? Que além da luta negra, ele também, por ser pastor, ele tinha muita influência na comunidade, né? E lançar isso sobre o casamento era uma forma de tirar esse crédito, né? Essa voz dele. Mas é a terra da liberdade, tá, gente? Fica à vontade. Fica à vontade aí pra ser dissidente político aí. Gente, é isso. Muito obrigado por essa mesa maravilhosa. Cara, adorei voltar a falar de MK Ultra, reabertura de caso aqui.
é sempre muito gostoso. Dá pano pra manga pra gente abrir cada vez mais coisas interessantes sobre esse assunto. Então, galera, pra você que ficou até aqui, um muito obrigado. Lembrando que o Mundo Free Confidencial está no Apoia-se, apoia.se/confidencial. Se você gosta de assuntos como esse, se você quer que esse podcast continue no ar, avalie ser um contribuidor. É bem baratinho, você ajuda a gente pra caramba. Então, é isso. Ficamos por aqui e aquilo. Não olhem para trás. Se gira a roleta, rolou, pô, pim, LSD! Comunista! Você quer trocar eletrochoque por privação do sono? Sim! Esse aqui o pessoal vai falar que vai voltar a ouvir porque agora o programa ficou de direita, entendeu? E outras pessoas vão falar que eu virei... Você começou o programa, expulsando Agora... os comunistas, pronto, Rafa, agora aí. É pra equilibrar. Você vai ser pior, Rafael, você vai ser chamado de isentão. Aí eu quero ver. Ih, rapaz, aí fudeu. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.